10 obstáculos que impedem um personal trainer de ganhar mais no mês. Parte 3. É sobre isso que eu vou falar nesta live que está começando agora. Então, sejam todos muito bem-vindos, porque eu estou começando agora a terceira live de aquecimento para o workshop Personal 60+, que é um evento 100% gratuito e online que vai acontecer entre os dias 17 e 21 de março. O workshop Personal 60+, é um evento onde eu ensino profissionais de educação física a faturarem entre 5 e 10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos. E pessoal, vocês já podem se inscrever para esse evento, como eu falei, de maneira gratuita. Basta vocês clicarem num link que tem lá na nossa bio, né? Então vocês vão clicar naquele link, o link vai direcionar vocês para uma página de inscrição e lá na página de inscrição vocês vão colocar apenas o nome e o e-mail de vocês. Simples assim, fácil, vocês já vão garantir presença para esse evento aí do dia 17. Aliás, vocês podem também entrar na nossa comunidade do WhatsApp. E, gente, tá show de bola a comunidade, tá bombando lá, a galera tá entrando mesmo. E o legal da comunidade, que como o próprio nome já diz, né, é uma comunidade. Então, é uma comunidade de profissionais de educação física. Profissionais de educação física que têm os mesmos objetivos que você tem. Que tem, daqui a pouco, as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades que você tem. Então, é um meio da gente interagir e juntos a gente conseguir valorizar a nossa profissão. Além disso, lá na comunidade, vocês recebem mais informações sobre o evento do dia 17. Tudo bem, eu sou o Guilherme, eu sou personal trainer de idosos há quase 20 anos, sou especializado em atendimento personalizado e também em educação física gerontológica. E eu vou tocar essa live aqui com vocês hoje. Beleza, minha gente? Muito bem. Antes de começar, de entrar no assunto, eu sempre gosto de dar um parabéns para quem está aqui comigo, né? Para quem está assistindo a live, para quem já se inscreveu no evento, para quem acompanha as publicações na página do Instagram, porque isso é sinal de que vocês realmente querem evoluir na carreira. Para vocês terem uma ideia, a gente até ano passado, a gente estava com 4 mil seguidores ali no Instagram. Hoje a gente já passou dos 20 mil. Até não parece muito, né? Mas o mais importante é o seguinte, desses 20 mil seguidores no Instagram, praticamente todos são profissionais de educação física, tá? Isso é muito bom para a nossa profissão, tá? Então, parabenizo todos vocês, agradeço muito por vocês estarem me acompanhando aqui e também quererem, né, crescer aí, evoluir na profissão, ganhar mais. Essa é a proposta aqui, tá? Claro que eu tenho que dizer para vocês também que para chegar nesse objetivo de faturamento, existe um comprometimento da parte de vocês, né? Eu não vou largar aqui uma fórmula mágica aqui e no outro dia vocês vão sair com esse faturamento que eu estou falando. É preciso também comprometimento, dedicação, tá? Mas eu tenho certeza que se vocês fazendo isso, que eu estou mostrando aqui para vocês ao longo dessas lives de aquecimento e principalmente lá no workshop, vocês vão conseguir evoluir e crescer. Beleza, minha gente? E a minha ideia aqui é justamente de encurtar esse caminho. Para vocês, é de dar o atalho. Porque quando eu comecei lá atrás, eu não tinha nenhum apoio, eu não tinha internet para me ajudar, né? Então eu fui por conta própria e eu fui tentando várias situações. Cometi muitos erros, claro, mas eu consegui também acertar em muitos pontos. E são esses pontos justamente que eu quero trazer para vocês aqui, para encurtar o caminho de vocês. Então, vamos encurtar esse caminho? Vamos encurtar esse tempo para chegar lá? Bora lá! Nessa semana de lives de aquecimento, então eu estou trazendo para vocês 10 obstáculos que impedem um personal trainer de conseguir faturar mais no mês. Lá na live de número 1, eu falei sobre 2 desses obstáculos. O primeiro, não sei se vocês estão lembrados, eu falei sobre a falta de posicionamento no mercado, que era o fato do personal trainer não se posicionar, não se especializar,
não destinar os seus atendimentos a um público específico. E quando ele não faz isso, ele acaba sendo igual a todos os outros que já existem. E aí a concorrência é mais alta. Né? O segundo obstáculo que eu falei lá na live 1 era o receio de justamente o personal nichar o seu atendimento para um público específico e ter que trabalhar só com ele. Porque qual é a ideia aqui? O personal acredita que, no momento que ele nicha o atendimento, ele vai ter menos pessoas para alcançar. Só que a ideia é justamente essa, porque no momento que a gente se especializa num público específico e adquire mais conhecimento, vocês estão lembrados? A gente pode, cobrar mais, né? Então a gente não precisa de tantos alunos. E outra, nós vamos se tornar diferentes daquela grande maioria de personagens que já existem. Na segunda live, o terceiro obstáculo que eu trouxe para vocês foi mais voltado assim para a questão técnica, né? Que eu falei sobre o medo de dar aula para idosos. E muito personal deixa de atender idosos justamente porque tem medo de machucar o aluno idoso, tá? Só que no momento que vocês têm conhecimento técnico, vocês deixam de ter esse medo. E o outro obstáculo que eu falei na segunda live foi sobre a dificuldade de construir uma autoridade, né, de ser reconhecido como um personal trainer de idosos, né, de ser reconhecido como um personal trainer capacitado de uma maneira geral. E isso se adquire também através de conhecimento técnico, mas também através da exposição desse profissional. Então tem um elemento novo aqui, a mais, tá? Hoje, galera, eu vou mostrar para vocês mais 2 obstáculos, tá? E o primeiro obstáculo que impede o personal de ganhar mais é o seguinte, são aquelas pessoas que não enxergam valor no trabalho do personal. Ou seja, aquele personal trainer que se sente desvalorizado naquilo que ele faz. E aí, vocês se encaixam nesse grupo de personagens que ainda não se sentem valorizados com aquilo que fazem? Pois é, eu vou dizer para vocês que esse obstáculo, ele se dá muitas vezes em razão de uma situação. O fato do cliente, do aluno de vocês, não entender os benefícios do trabalho de vocês. Sabem qual é o erro aqui? É que muitos profissionais da educação física, eles focam no que e como fazer, mas não no resultado que ele gera para o aluno. Como assim, Guilherme? Muitos personagens divulgam o seu trabalho falando de exercício, falando de treino, né? Só que ele não fala dos benefícios que o trabalho dele vai gerar para o aluno. Ou melhor do que isso, ele não fala sobre a transformação que o trabalho dele pode proporcionar para o cliente dele. E aí tem uma grande diferença. Vocês já pararam para pensar nisso que eu estou falando? Porque uma coisa é vocês mostrarem exercícios, treinos. A outra é vocês mostrarem para o público de vocês o que vocês geram de transformação para ele no momento em que aplicam os exercícios e os treinos. É bem diferente, gente. Tá? Pensem aqui comigo, o que vocês vendem para os alunos de vocês atualmente? Quando uma pessoa procura vocês, ou daqui a pouco ela olha a rede social de vocês, o que vocês vendem para ela? O que a página de vocês atualmente está passando de informação para uma pessoa que está interessada no trabalho de vocês? Treino? Exercício? Eu dei uma pesquisada num site bem conhecido até, que fala muito sobre marketing, né? E ele traz várias informações de empresas grandes já, né, que são extremamente famosas aí mundialmente,
E aí eu peguei um exemplo desse site para trazer aqui com vocês. É importante sempre estar olhando também outras áreas, né, para procurar entender como é que a gente consegue colocar isso na nossa realidade, como é que a gente consegue trazer isso. E eu fiz justamente isso. Eu dei uma pesquisada nesse site e eu vou trazer para vocês aqui o exemplo de uma dessas empresas, que é a Coca-Cola, né? E aí, gente, esse site, ele questiona o seguinte: o que a Coca-Cola vende? Refrigerante? Primeira coisa que a gente poderia pensar seria isso, né? Refrigerante, óbvio, né? Tá, mas então por que ela é mais cara? Por que ela é mais famosa que as outras marcas de refrigerante? Se é tudo refrigerante, é tudo igual. O produto é praticamente o mesmo. O que a Coca-Cola vende além do produto, né? Além do refrigerante? E eu vou trazer para vocês aqui o que diz esse estudo, tá? Primeiro, ele diz que a Coca-Cola vende emoção e felicidade. E ele explica, tá? Ele fala assim, ó, o slogan Abra a Felicidade não fala de refrigerante. Não fala que está vendendo refrigerante. Mas sim da emoção associada ao consumo do refrigerante. A marca é sempre associada a momentos alegres, a encontros, a celebrações. E vai dizer que não é assim. Pior que é, né? Sempre tem, a gente está numa festa, a gente está num, sei lá, num aniversário, sempre tem Coca-Cola. Vocês já viram isso? E é sempre no momento que a gente está se divertindo, né? E vamos combinar aqui, porra, de vez em quando é bom uma Coca gelada, né? Uma Coca com gelo, um copo de vidro. Ah, é bom. Segunda coisa que a Coca vende, segundo esse site aqui de marketing, ela vende memória afetiva, tá? E ela fala o seguinte: muitas pessoas cresceram tomando Coca-Cola em almoços de domingo, festa de família, comemorações. E isso cria um vínculo emocional forte com o cliente. De novo, né? Coca-Cola está presente em festas, né? Nas minhas lembranças de criança, eu sempre lembro de ter Coca-Cola na mesa, né? Ela fala também aqui, esse estudo fala também, que a Coca-Cola ela tem presença e consistência, né? Então ela está em quase todos os lugares do mundo mantendo o padrão de sabor, né? E isso é identidade. Então isso gera confiança para quem consome o produto. Ela fala também que a Coca tem uma publicidade icônica, tá? E aqui vocês vão lembrar de alguma coisa que eu vou falar, ó. Vocês lembram das campanhas de Natal da Coca? Que tem os ursos polar, aquele? Todo mundo lembra, né? Não tem como. Né? Isso cria conexão com o público, né? E o quinto fator aqui, que eles apontam que a Coca tem, é uma percepção de qualidade e exclusividade. Então, mesmo que outras marcas tenham um sabor parecido, a Coca-Cola ela investe no design da embalagem, tá? E também na fórmula secreta. Vocês já ouviram falar na fórmula secreta da Coca-Cola? Pois é. Então eles se baseiam nisso para criar também um diferencial, tá? Mas vamos lá, vamos voltar à nossa realidade aqui, trazendo um pouco desse conhecimento, dessas informações que eu trouxe. Eu vou dar algumas dicas para vocês aqui. E ó, vai ser muito válida essas dicas aqui para quem está agora na live aqui, tá? Porque eu não costumo passar dica antes do workshop. E essas dicas que eu vou passar, vocês podem usar depois que acabar a live aqui. Então, se vocês quiserem já anotar essas dicas, fiquem à vontade, tá? Gente, quando a gente vai vender o nosso trabalho, a gente não pode vender por aula avulsa. Não dá, gente. Porque quando a gente tem um número aleatório de aulas no mês, ou seja, a gente não sabe quantas aulas vai dar para o aluno, perdão, a gente não vai conseguir ter certeza que vai conseguir entregar o resultado que o aluno quer e precisa. Né? O aluno começa a faltar aula. E aí, o que acontece? A gente não tem certeza que vai conseguir entregar o que a gente está prometendo.
Quer ver outra desvantagem de trabalhar com aula avulsa? Nem tem muito a ver com a live de hoje, com o assunto aqui, mas já vou dar dica para vocês também. Vocês ficam totalmente inseguros quando trabalham com aula avulsa ou com pagamento lá no final do mês. Vocês ficam reféns dos alunos, porque se o aluno não vem na aula, ele não paga. Se o aluno fica doente, o valor não entra para vocês. Se ele tira férias, vocês não ganham. Então, já deixo a dica aqui. Muito mais vantajoso vocês trabalharem com mensalidades. Com a mensalidade, o aluno assume um compromisso com vocês durante todo o mês. Então ele vai pensar 1000 vezes antes de matar a aula, porque ele já pagou. Outro ponto positivo é que, cobrando por mensalidade, o valor já vai estar garantido de vocês no início do mês. Porque daí o pagamento é no início do mês, não é no final. Ou seja, o aluno paga no início e, assim, ele tem o direito de garantir as aulas dele para o restante do mês. Tá? Se vocês cobram por mensalidade, vocês têm muito mais chances de entregar essa transformação, né, que eu tanto falo aqui, para o aluno de vocês. Ou seja, vocês têm muito mais chances que ele consiga atingir os resultados que ele busca. E isso é importantíssimo para vocês. Tá? E mais, o que vocês precisam vender, que nem eu falei antes, é a transformação que o treino e que os exercícios que vocês passam proporcionam ao aluno. Gravem isso. Por quê? Porque isso aqui que eu estou falando agora, vocês têm que botar lá na bio do Insta de vocês. Sabe no Instagram? Tem a bio, né? A bio é a descrição da página de vocês. Isso aqui tem que estar lá na bio de vocês. Olha a comparação. Comparem personagens que lá na descrição do Insta colocam Guilherme Dil, personal trainer. Ou então, Guilherme Dil, transformo, entrego mais produtividade, bem-estar para idosos que têm dificuldade de se locomover. Poxa, mas aí é diferente. Não é o Guilherme, não é personal trainer. Eu nem sei o que é um personal trainer, exatamente. Agora, se ele está me dizendo que com o trabalho dele, ele me entrega mais produtividade, que eu vou ter mais qualidade de vida, que eu vou conseguir fazer as coisas que eu preciso no meu dia a dia, é muito mais interessante. E eu sei o que ele está me dizendo. Vocês conseguem entender a diferença? Então, gente, falando exatamente sobre isso, eu quero dar mais uma dica para vocês, mais um exemplo. Falei aqui para vocês colocarem a transformação lá na bio, tá, do Instagram. Agora eu vou dar um exemplo de uma dica de publicação, nesse formato que eu estou falando. Tá? Vocês podem, por exemplo, simplesmente colocar um vídeo de um aluno de vocês fazendo um treino, né, de mobilidade, por exemplo, alguns exercícios de mobilidade, e colocar lá. O meu aluno tal, aluno idoso, fazendo mobilidades para os membros inferiores. Agora pensem num idoso vendo isso. Ele olha assim, tá, mas o que é isso? O que é mobilidade? Ele nem sabe o que é mobilidade. E outra, ele nem sabe a importância de fazer esse tipo de exercício. Então, para ele, gente, não está entrando nenhuma informação interessante. Tá? Agora, ao invés de colocar desse jeito, vocês podem colocar de outra maneira. Vocês podem botar o mesmo exercício que vocês colocaram na publicação anterior, só que de uma outra maneira. Vocês colocam assim, essa é a minha aluna Maria, de 72 anos. Ela tinha muitas dificuldades de subir escada. Mas com esse tipo de exercício aqui, que eu prescrevo nas minhas aulas, agora ela está conseguindo subir escadas e sem dores. E mais, sem medo de subir escada. Poxa, totalmente diferente. Então, o que eu estou entregando para essa pessoa não é exercício, não é treino. Eu estou entregando uma transformação de vida. Eu estou possibilitando que ela consiga fazer coisas que ela tem dificuldade de fazer no dia a dia dela. Mas com os meus treinos ela vai conseguir. E é isso que vai chamar a atenção dela.
Não é exercício de mobilidade para idoso. Não é Guilherme Personal Trainer. Não é isso que vai chamar a atenção dela. Tá? Outra coisa importante para vocês refletirem, tá? O que vocês acham que vocês fazem atualmente, tá? Que os alunos de vocês não enxergam? Ou seja, quais são os pontos positivos do trabalho de vocês que os alunos de vocês ainda não enxergam? Quais são as qualidades que vocês têm que eles não estão vendo? Porra, vocês entregam um serviço qualificado, com resultado. Aonde que está o erro? Por que esse cara não me valoriza? Aí vocês vão me falar, Guilherme, mas o meu diferencial, as minhas qualidades, é que eu atendo muito bem os meus alunos. Os meus alunos, eu atendo tão bem eles que muitos já são até meus amigos. A gente se dá super bem. Eu faço massagem neles no final da aula. Porra, gente. Porra, isso é diferencial? Mas isso aí isso é um mínimo. Isso é um mínimo que vocês devem fazer. Se vocês são personagens, se as pessoas estão pagando mais para contratar vocês, o mínimo que vocês devem fazer é atender bem ela. Vocês acham que isso é um diferencial? Vocês acham que outros personagens não atendem bem seus alunos? Não, mas tem gente que nem isso faz. Olha, se não fizer isso, que é o mínimo, eu vou dizer, não pode ser personal trainer. Eu tô me segurando aqui, tá? Eu tenho um exemplo, uma coisa que aconteceu ontem comigo, e eu vou dizer, por incrível que pareça, tem gente que nem isso faz mesmo. É verdade, por incrível que pareça. É meio antiético eu falar isso? Não é, eu não vou falar o nome da pessoa, e se ela estiver vendo também, é muito bom porque ela vai aprender a evoluir na carreira dela, porque ela está começando. Então eu vou falar para vocês aqui. Olha o que aconteceu comigo ontem. Gente, eu tô com vaga disponível na minha academia para estágio. Pô, super legal o estágio aqui, só o turno da manhã, e é o turno que eu fico a manhã inteira dando aula. Então a pessoa tem condições de aprender muito aqui dentro. E aí, gente, eu coloquei à disposição a vaga, eu fiz algumas entrevistas e eu selecionei uma menina, né? A menina pareceu legal, comprometida, falou, tô super afim e tal, tô louca pra começar. Beleza, legal. Pra mim, o que mais importa é comprometimento. Eu não tô nem aí se a pessoa tem conhecimento ou se não tem. Eu vou ensinar pra ela aqui, né? Então eu não me importo com isso. Eu preciso que ela tenha comprometimento. Ok, selecionei ela. Aí ela começou na segunda-feira. 6h30 da manhã, ela tava aqui, 6h20. A gente abre 6h30, tava ela aqui. Tudo bem. Passou a manhã. Gente, vou falar pra vocês. Ela não deu um sorriso. Ela não abriu a boca dela pra nada. Pra nada. E olha só, eu entendo que vocês devem estar pensando agora. É o primeiro dia, ela estava nervosa. Ok, pode acontecer isso. Só que assim, não dá um sorriso, não falar um ai com nenhum aluno, não dá um bom dia. Gente, isso é o mínimo. Mesmo que vocês não tenham conhecimento, que vocês não sejam formados, isso não é questão de formação, é de educação. E outra, se vocês vão lidar com pessoas diretamente, isso é o mínimo que vocês têm que fazer. É atender bem elas, é recepcionar essas pessoas. Porque imaginem só, tem muitas pessoas que vêm na academia, não na minha, mas em várias, na minha também, e que não gostam de treinar. Não gostam. Elas estão aqui porque o médico obrigou elas a estarem aqui. Elas não queriam estar aqui. Então já é um sacrifício para elas virem até aqui. E aí elas chegam e quando olha para o professor com cara de bunda, não dá nem oi para ela. Isso não pode acontecer.
Isso não pode acontecer. Na minha cabeça isso não entra. E tem mais, tá? O que aconteceu? Ela veio na segunda. Na terça-feira, ela simplesmente não apareceu. E ela não deu justificativa, ela não mandou mensagem, ela não fez nada. Aí eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo com essas pessoas? A oportunidade de estagiar aqui dentro, a oportunidade de crescer, de evoluir. E outra, ela tirou vaga de outras pessoas que estavam interessadas e que eu podia ter selecionado. Aí ela não veio, e aí às 13h30 da tarde ela mandou uma mensagem. Ela botou assim: oi Guilherme, queria te pedir desculpa porque eu tomei um medicamento para dormir ontem de noite e eu acabei me passando. Mas amanhã eu já tô aí, tá? Amanhã eu volto a trabalhar e a gente se vê. Aí eu, não. Isso não pode estar acontecendo depois de 11 anos de academia, por já ter passado por muita coisa. Não, gente. É uma questão muito maior do que formação, qualquer outra coisa, tá? E aí eu falei para ela, obviamente, que ela não precisaria vir, né? Porque eu tinha falado para ela que eu tinha chamado um ex-professor nosso para cobrir o horário dela. Até porque eu não posso deixar só um professor aqui dentro. Ele dá aula de personal também no horário de vez em quando. Então eu tinha que ter uma outra pessoa aqui, tá? Só que eu não tinha essa pessoa. Eu só simplesmente arranjei uma justificativa para ela não vir. E nisso eu já chamei outra que eu tinha entrevistado. E ela já vai começar amanhã, né? Então, minha gente, é complicado. Por incrível que pareça, existe isso ainda, tá? Só que isso é o mínimo, gente. Se vocês são personagens, isso não pode acontecer, né? Não tem cabimento uma coisa dessa. Então, agora eu queria fazer uma outra pergunta para vocês refletirem. O que vocês acham que não estão fazendo para os clientes de vocês não valorizarem o trabalho que vocês fazem? Vou começar a cutucar vocês aqui, tá? Começar a cutucar. Não precisa responder aqui nos comentários. Eu quero só que vocês pensem. Guardem aí com vocês. O que vocês acham que não estão fazendo ainda para os clientes de vocês não valorizarem o trabalho que vocês fazem? E agora eu vou começar a cutucar devagarinho. Vocês avaliam os alunos de vocês? Fazem avaliação? Vocês sabem quais são os exercícios mais adequados e seguros para esses alunos que vocês têm? Mas tem que ter certeza. Vocês têm 100% de certeza que sabem quais são esses exercícios? São seguros? Vocês sabem quais são os exercícios mais adequados para as condições que os alunos de vocês têm? Vocês têm certeza disso? Ah, eu acho que sim, Guilherme, eu acho que sim. Não. Acho não. Não tem nada de achismo. Para quem quer ser um personal e quer faturar de 5 a 10 mil por mês, não pode ter achismo. Para quem vai trabalhar com pessoas idosas, não pode ter achismo. Tem que ter certeza. Vocês acham que entregam resultados concretos para os alunos de vocês? Resultado concreto. Não é acha que está entregando. É resultado concreto. Acha. Vocês organizam os treinos dos alunos de vocês? Vocês periodizam os treinos? Então, minha gente, se vocês não fazem isso, desculpa eu falar para vocês, mas a culpa de não valorizarem o trabalho de vocês não é das pessoas, não é dos alunos. A culpa é de vocês mesmos. Vocês são os culpados por eles não valorizarem o trabalho de vocês. Se vocês ficarem nos treininhos feijão com arroz, só para cumprir o dever de casa, não vem querer cobrar do aluno depois para ele te valorizar. É você que não está se valorizando. Então vocês não podem ser aqueles personagens mimimi, sabe? Ai, o meu aluno não me valoriza. Ai, o CREF só me ferra. Não, gente. Vocês é que são responsáveis, é quem são responsáveis pelas ações que vocês fazem, né?
Se vocês não investirem na carreira, se vocês não se prepararem, não tem milagre. Não tem milagre. E vocês têm uma baita oportunidade para mudar isso, tá? E de graça. Que é o workshop lá no dia 17. Gente, eu vou dar muita informação para vocês. Muita informação prática para vocês usarem no dia a dia de vocês, tá? Vamos lá. Queria passar para o obstáculo número 2 de hoje, tá? E, gente, esse obstáculo aqui também impede que muitos personagens não consigam ganhar mais, tá? Que é o fato do personal não conseguir aumentar o seu valor de hora-aula. O personal, ele fica sempre no mesmo padrão. Ele não consegue, ele não tem como ele aumentar o valor da hora-aula, porque ele sabe que o aluno não vai pagar. Ele não consegue nem fazer o reajuste anual. Vocês sabem que tem que reajustar a mensalidade, afinal, tudo sobe, né? Gasolina sobe, o mercado sobe, e aí vocês não vão aumentar a mensalidade de vocês? Pois é. Isso é um problema? É um problema atual que vocês passam? Então tem que mudar. Vou usar um exemplo desse mesmo site aí que eu falei para vocês, que eu vi da Coca-Cola. Ele faz uma comparação entre empresas que oferecem o mesmo produto ou o mesmo serviço, mas com valores diferentes. Então ele compara um café de uma padaria com a Starbucks. No Starbucks, o café, ele vem com uma experiência totalmente diferente, né? Tá num ambiente agradável. O copinho vem com o teu nome. Eles te chamam pelo nome. Diferente, né? Status, né? Já na padaria, o café pode até ser bom. E é bom um cafezinho de padaria, vai dizer, né? Pode ter uma qualidade semelhante à do Starbucks. Só que não tem esse valor agregado da marca, né? E essa experiência que vocês vão ter indo numa Starbucks, tá? Vamos pegar um exemplo de um tênis. Um tênis de uma marca genérica aí. Sei lá, Le Cheval. Bah, agora eu tô entregando a minha idade. Ô, guri. Peguem um Le Cheval e comparem com um Nike, por exemplo. O tênis da Nike, ele pode custar 5, 6, 7 vezes mais que um Le Cheval, né? E podem ser os materiais muito parecidos. Só que o valor, ele tá na marca, né? Tá na inovação, tá na conexão emocional que gera para o consumidor, né, para o cliente, coisa que a Le Cheval não entrega. Então, por isso, o valor da Nike é muito mais alto. Tá? Vamos comparar uma viagem de avião, gente. Na classe normal ali, na econômica, né? Ou então na executiva. É diferente, né? É diferente. O destino é o mesmo. Vocês vão para o mesmo lugar. Só que a experiência é completamente diferente. Então, a classe executiva, ela oferece muito mais conforto, espaço, os serviços são diferenciados. Então, ela justifica esse preço maior. Então, ela pode cobrar mais. Ela pode cobrar um valor diferente, mais alto. Porque o que ela entrega é diferente, né? Vocês não acham que essa dificuldade de cobrar mais tem relação com aquele outro obstáculo que eu falei lá no início da live? Então, gente, todo personal trainer prescreve extensão de joelhos. Uma hora vai prescrever, né? Então, por que o valor da minha hora-aula é R$150 e o do meu colega é só 50? Porra, extensão de joelhos, que ele passa, eu passo também. Uma coisa é preço, a outra é valor. Preço é simplesmente o quanto custa um produto ou um serviço, né? É aquele negócio objetivo e é mensurável. Agora, o valor, ele é subjetivo. E o valor depende da percepção que o cliente tem. Então, ele vai englobar toda a experiência, né, daquilo que tu está oferecendo, né, dos benefícios que são intangíveis, né, a diferenciação. Vamos usar um exemplo do nosso nicho aqui, ser bem específico, tá?
Então, um treino de um personal trainer, ele pode custar R$50, que nem eu falei, ou ele pode custar 150, tá? O que justifica essa diferença? Um personal de R$50, ele pode, daqui a pouco, prescrever só treino básico. O treino feijão com arroz, que eu falei há pouco tempo, que é um treino só para cumprir tabela, sabe? Ele chega na academia, hoje eu vou passar esse exercício, esse aqui. Ou seja, é um passador de exercício. Agora, um personal que cobra R$200 hora aula, ele pode oferecer um planejamento todo individualizado para o seu aluno, né? Então eu posso avaliar o meu aluno, fazer uma avaliação específica para o meu aluno idoso, entregar um relatório para ele, explicar tudo o que ele precisa, quais são as necessidades que ele tem, que eu consegui observar através do resultado da minha avaliação. E eu mostro para ele também já toda a minha organização do treino ao longo do ano. O que a gente vai fazer ao longo do ano para chegar nesses objetivos que ele precisa. Então eu vou explicar a periodização que eu organizei para o meu aluno. Mas o que é periodização? Já aproveito e já explico o que é periodização. Ou seja, eu estou entregando um valor totalmente diferente do que aquele personal de R$50 entrega. Aquele personal lá não fez nem anamnese no aluno. Ele simplesmente pegou a pessoa e começou a passar exercício para ela. Eu entrego tudo isso para o meu aluno e eu prometo para ele resultado e eu prometo que eu vou transformar a vida dessa pessoa. Nesse momento, eu já ganho a confiança dela e eu passo segurança, porque eu estou demonstrando conhecimento técnico para essa pessoa. Então, será que é justo eu cobrar a mesma coisa que aquele outro personal que só passa exercício cobra? Claro que não. Claro que não. Então, dessa maneira, eu consigo aumentar o valor da minha hora. Só que eu tenho que fazer por onde? Então, essas marcas que eu mostrei para vocês antes ali, Starbucks, Nike, elas não vendem apenas os produtos, elas vendem uma experiência, elas vendem exclusividade, status, né? E o mesmo acontece no mercado do personal trainer. Quem vende apenas pelo preço vai entrar na briga com a massa, né? Com aqueles outros personagens que não tem uma diferenciação, são todos iguais. Então, quem cobrar menos, ganha o aluno. Agora, quem vende valor, quem entrega um valor diferente, se diferencia e cobra mais por isso. Entenderam? Galera, vocês têm a oportunidade de superar todos esses obstáculos que eu venho falando para vocês. Lá no dia 17. Dia 17 começa, né? Então o workshop vai ser no dia 17, dia 19 e dia 21 de março. Então se vocês realmente querem faturar de 5 a 10 mil por mês, sendo personal de idosos, querem ter segurança para lidar com esse público, querem aprender estratégias de como captar mais alunos idosos de personal, estejam inscritos lá no workshop. Só relembrando aqui que para se inscrever é muito fácil, basta vocês clicarem no link que está lá na bio. Clicou no link, vão para a página de inscrição, só colocar o nome e o e-mail de vocês. Simples assim, vocês já vão garantir a vaga de vocês, beleza? Então tá, minha gente, era isso que eu tinha para falar hoje e eu espero vocês amanhã na quarta e penúltima live de aquecimento para o workshop, às 9 horas, beleza? Muito obrigado pela presença de vocês e uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau!